E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos, com a paz de Deus. Estou aqui finalizando uma corrida. Eu fiz um treino de 4 quilômetros, correndo, né? Deu um tempo até bom, deu 24 minutos. E agora na volta, vai dar uns 4, 5 quilômetros, eu resolvi fazer essa live aqui. É a segunda vez que eu faço uma live assim quando eu volto do treino. Eu penso assim, nós temos que aproveitar o tempo. Às vezes nós admiramos alguns amigos que fazem tantas coisas que parece até que o dia para eles tem mais do que 24 horas. Então, na verdade, é saber aproveitar. Se organizar, fazer uma agenda, dar valor a tudo aquilo que é importante. Porque tudo é importante. Família é importante, igreja é importante, vida financeira é importante, saúde física, cuidar da saúde, igual eu estou fazendo aqui, é importante. Mas temos que parar, às vezes, para achar esse tempo. Terça-feira foi o nosso encontro de casais. Graças a Deus, podemos dizer que foi maravilhoso. Correu tudo bem. Deus nos abençoou grandemente. Tinha em torno de 90 casais, mais ou menos. Ainda preciso checar certinho, mas muitas pessoas. Mais de 200 pessoas. Tudo correu bem. Uma equipe maravilhosa ajudou. Foram 2 meses de muito trabalho, muita dedicação. Mas agora, vendo o que as pessoas estão comentando, os agradecimentos, vemos que valeu a pena. E vamos fazer novamente. Porque eu acredito que, claro que somos espirituais, claro que temos a palavra de Deus, claro que temos que orar, mas eu acredito que a ciência tem o que contribuir, sim, com o crescimento na parte emocional, com essa epidemia de divórcios, problemas com drogas, problema com álcool, com jogos. Então, existe uma ciência que pode contribuir. Como eu sempre digo, não é fazer milagres. Milagres é somente ao nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Mas a ciência pode contribuir, claro, e a atividade física também. Não devemos ser ignorantes, no sentido de que vamos só orar, vamos só entregar a Deus e não fazer a nossa parte. O Senhor ajudou, o Senhor participou, usou de diversos homens e mulheres importantes na Bíblia. Profetas, apóstolos, discípulos, mas todos eles deram a contribuição que eles tinham, segundo a sua capacidade e segundo o seu conhecimento. Quem tinha conhecimento, deu conhecimento. Quem não tinha conhecimento, mas tinha aquilo que eram as virtudes que era necessária, o Senhor usou deles, porque o Senhor é o dono de tudo, né? Do ouro, da prata, da ciência, do conhecimento. Então, justamente que é para que ninguém se engrandeça, né? De achar que pelo seu conhecimento, seja ele qual área que seja, ele possa ser melhor que alguém. Todos somos dependentes da infinita misericórdia de Jesus. E ninguém paga, ninguém tem condições de pagar aquilo que Ele fez por nós. Ninguém tem condições, por mais missões que realize, por mais que se entregue o seu corpo, por mais que faça atos bondosos de caridade, ou que seja usado por Deus, Ele não tem como pagar a conta. Porque o favor imerecido que nós recebemos não tem pagamento. Agora, nós, pela nossa obediência, pelos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes, nós demonstramos a nossa fé, entendeu? A nossa alegria. Não é acertar uma conta, pagar uma conta. Não tem como pagar, é impagável. Bom, feito essa ressalva, esse pequeno comentário, e por que eu faço isso? Sou psicólogo, certo? E sou cristão. E sou servo de Deus. Sou pai,
sou profissional, então tenho também minha parte ministerial, meu trabalho na parte espiritual na igreja. Só que tudo isso tem que ter um propósito, tudo isso tem que ter uma utilidade maior, que é servir a Deus. Lá numa das cartas do apóstolo Paulo, ele diz assim: todas as coisas contribuem, contribui para o propósito daquilo que é a vontade de Deus, certo? Então tudo o que acontece na nossa vida, seja dor, seja alegria, eu vejo que tudo contribui para um propósito, que é o nome do Senhor ser exaltado. Então, partindo do princípio desse propósito, que sempre é servir a Deus, é exaltar o nome dele, nosso trabalho, nossa vida, até as nossas provas, as nossas tribulações, as nossas falhas, os nossos erros, tudo nós temos que ver como que isso nos ajudou, como que isso vai nos fazer servos melhores. Servos melhores. Não servos melhores no merecimento, mas servos obedientes, úteis. Ser útil na obra de Deus. Esse que é o propósito maior. Se você passa por uma perda financeira, se você perde um ente querido, se você passa por uma grande luta, se você passa por uma prova, que muitos chamam de prova espiritual, angústia de alma, que é uma depressão, uma ansiedade, um sofrimento mental, e depois você melhora, e depois você trata. O que você aprendeu com isso? O que você aprendeu, você vai ajudar outros que estão passando por esse mesmo cálice e não entende o que está passando. Espera um pouquinho, vou molhar a goela, tomar uma água. Então eu atendo muitas pessoas, evangélicos, cristãos, que passaram por um quadro muito difícil, de depressão, de pânico, sofrimentos assim muito grandes na parte mental. Demorou para aceitar, depois procurou ajuda, se cuidou e aprendeu. O que vai acontecer com essa pessoa? Se ele é um ministro religioso, se ele tem um ministério em sua comunidade, ele vai ser muito mais útil. Quando ele visitar uma casa, quando ele vê alguém triste, quando ele vê alguém com comportamento estranho, que ninguém entende, ele vai ter uma noção. Ele vai ter um entendimento que ali tem uma consciência, ali tem uma mente, às vezes, doente, às vezes ali tem uma pessoa que passou por traumas, às vezes uma pessoa que não está dormindo de noite, está com um pensamento obsessivo, às vezes um quadro parecido daquilo que ela já enfrentou um dia. E por graça e misericórdia de Deus, tratou, ficou bem. Ou seja, a depressão, o sofrimento, a angústia que passou, serviu para agora ajudar quem está passando por isso, certo? Então, tudo tem que ter esse propósito, que é servir a Deus. Agora é triste o que a falta de conhecimento, o que a falta de informação e muitas vezes a ignorância provoca. Eu atendi um paciente esses dias que ele estava num quadro de pressão alta, num quadro muito forte de estresse, ansiedade, muitos problemas enfrentados no trabalho, na família, no ambiente ministerial também, no lugar que ele serve a Deus, e isso deixou ele doente. Aí ele passou pelo cardiologista, passou pelo psiquiatra, e está tudo bem na saúde dele, mas aí o cristão era o estresse. E o médico falou para ele assim, ó, você precisa fazer uma atividade física, você precisa descansar, tal. Aí ele falou assim, olha, então coloca por escrito para mim. Não, escreve por favor. Aí o médico escreveu,
a recomendação que era atividade física, fazer academia, porque ele precisava se fortalecer, e colocou no papel. Sabe por que ele pediu por escrito? Para levar para a sua igreja, para apresentar para os ministros religiosos da sua igreja. Porque com aquela carta do médico, ele estaria liberado para ir numa academia, estaria liberado para fazer caminhada, estaria liberado para pedir para descansar, para de vez em quando dizer um não em alguma missão, em algum lugar, porque sem esse papel por escrito do médico, ele poderia ser mal interpretado. Ainda bem que Deus deu essa guia para ele, né? De colocar no papel. Então ele colocou no papel que ele tinha o direito de cuidar da saúde dele, levou para os ministros religiosos, aqui ó, tá justificado, porque eu tenho que fazer atividade física. Não é vaidade, é porque eu estou doente, é recomendação médica, certo? Então é muito triste quando ainda em 2025 a gente ouve cada coisa. Eu atendo pacientes do Brasil, Estados Unidos, Noruega, Japão. Graças ao bom Deus, tem pacientes em vários lugares. Mas uma das queixas, um dos sofrimentos é a incompreensão no ambiente onde vive, principalmente da comunidade religiosa, de que saúde mental existe. Não é fantasia, não é modinha, como eu já escutei pessoas no púlpito de uma igreja falar que transtorno bipolar é moda. Falar que transtorno bipolar é uma coisa que inventaram, que para ele isso é falsidade. Sabe qual é o problema que infelizmente acontece? Infelizmente acontece. As pessoas misturam as missões. Eu sou psicólogo, certo? Minha missão é falar de saúde mental, saúde física, o que impacta na saúde espiritual e o que impacta na saúde financeira, certo? Essa é a minha missão, esse é o meu trabalho. O ministro religioso, ele tem que pregar o evangelho, não dar palpite, não entrar em questões, em assuntos de áreas, de outras profissões, porque a palavra tem que ser pregar o evangelho, pregar o que está escrito, pregar a Jesus. Não é falar o que eu penso, o que eu acho dessa ou daquela área. Aí já não estou pregando o evangelho, estou dando a minha opinião. Aí se é para dar a minha opinião, eu tenho que falar isso em outro lugar, porque aí eu estou entrando em outra área. Como que uma pessoa que não estudou, não participou de congressos, não leu livros, pode dizer que transtorno bipolar é moda no púlpito de uma igreja? É ou não é um absurdo? Isso é só um pouquinho do que a gente vê por aí. Então, infelizmente, é triste. Mas às vezes a verdade às vezes tem que ser dita de maneira clara. O ministro religioso prega o evangelho, faz oração, intercede por nós, faz aconselhamento espiritual. Agora, questões, vamos dizer, de engenharia, eu vou procurar o engenheiro. Questões de assinar um contrato, eu vou procurar e vou ouvir um advogado. Agora, dentro do ambiente espiritual, a pessoa tem que orar. Eu também prego a palavra, eu também tenho a minha vivência espiritual. Eu também atendo, às vezes, alguma cerimônia na minha comunidade. Mas não se mistura as coisas. E isso é difícil. Porque como Paulo disse lá, em parte profetizamos, em parte sabemos. E só pela misericórdia de Deus, para a gente conseguir separar essas duas coisas. Vocês estão achando que eu estou meio estranho hoje, né? Estou tocando um assunto assim,
de uma maneira diferente, né? Mas tem momentos que nós precisamos, às vezes, fazer algumas reflexões diferentes. É para o bem. Tudo é para o bem, tudo é para o nome de Deus ser glorificado. E deixa eu mostrar um pouquinho do meu caminho aqui para vocês. Deixa eu virar aqui a câmera. Olha lá, ai que bonito. Não é uma bênção de Deus? 8 horas da manhã, ter esse privilégio de fazer uma caminhada no lugar desse aqui. Eu acordei um pouco tarde. Peguei um sol muito forte, até coloquei o bonezinho, mas rendeu, fiz 4 km em 24 minutos. Acelerei um pouquinho, deu a média de 5,20, 5,30, 5,40 cada quilômetro. E aí pessoal, tudo bem? Coloca aí a cidade onde vocês estão acompanhando. Eu tô sem óculos, nem consigo ver quantas pessoas estão acompanhando aqui. Tem algumas pessoas aqui, alguns corajosos. Agora é muito cedo, né? Coloca aí o nome da cidade de onde você está acompanhando e diz aí o que você acha de fazer uma reunião só para casados, um encontro de casais, igual nós fizemos aqui em Dracena, 3 horas falando sobre vida financeira, falando sobre sexualidade, sobre vida espiritual, sobre depressão, ansiedade, estresse. Gente, tudo isso impacta no casamento. O casal que não tem um pouco de noção do que é um estresse, do que é uma depressão, do que é uma compulsão, como que vai educar os filhos? Como que vai viver bem? Pela misericórdia de Deus, a maioria resiste. A maioria fica a vida toda junto. Mas, infelizmente, às vezes sofre muito mais do que precisava sofrer, se tivesse conhecimento. Muitas vezes sofre demais por falta de conhecimento. Repetindo, não estou dizendo que psicologia faz milagres. Pelo amor de Deus, eu tenho que me defender. Eu tenho que falar o seguinte, não estou dizendo que a psiquiatria e a psicologia vai tomar o lugar do pastor, certo? Vai tomar o lugar de Deus. Claro que não vai, nunca. Quando você vai num psiquiatra ou num psicólogo, você não está entregando a sua vida para ele. Assim como quando você vai num cardiologista, você não entrega a sua vida para o cardiologista. Claro que você escolhe o melhor profissional, mas você ora a Deus, para na hora que ele for lá botar a mão dentro do seu coração, colocar a molinha que você está precisando, você ora para Deus abençoar ele, certo? Agora, qual a dificuldade de entender que ir no psiquiatra e ir no psicólogo é a mesma coisa? Você não vai entregar sua vida, você não vai deixar de ser um servo de Deus, você não vai deixar de ser crente, porque você está indo no psiquiatra, está indo no psicólogo. Pelo amor de Deus, meu pessoal, 2025, ainda tem gente com essa mentalidade. Servo de Deus não pode fazer terapia. Servo de Deus não vai no psiquiatra, não vai no psicólogo. É oração e jejum. Pelo amor de Deus. Paulo tinha dificuldades com as emoções dele. Falou, reclamou que o bem que ele queria fazer ele não fazia e o mal ele estava fazendo. Quer dizer, não tinha controle total sobre suas emoções. Era dependente da misericórdia de Deus. Lucas era médico, ou seja, tratava as doenças. Sempre teve médico, sempre teve pessoas cuidando da saúde. A mulher do fluxo de sangue tinha gastado um monte de dinheiro procurando todos os profissionais. Quer dizer, em outras áreas da medicina, serviu. Em outras áreas, ajudou. Mas naquele problema não tinha cura. Qual o problema de um casal procurar terapia? Qual o problema de um adolescente
que está com ansiedade, com depressão, procurar ajuda. Qual o problema? Estou falando assim porque tem uns ignorantes que falam em cima das suas igrejas que depressão é moda, que tem que procurar somente oração. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ai, ai. Pena que eu não posso ler o que vocês estão escrevendo aí, porque o tiozinho aqui passou dos 50 e eu não trouxe óculos. Não estava no plano de fazer essa live. Mas coloca aí o que vocês acham. Coloca aí a cidade de onde vocês estão falando. Coloca aí o que vocês acham de fazer encontros de casais, de falar sobre casamento. E outro detalhe, tá? Para quem que tá achando que eu tô maluco. Nós oramos antes de iniciar o encontro. Nós convidamos um servo de Deus, fez uma linda e bela oração antes de iniciar. Porque não fazemos nada sem antes colocar em nome do Senhor Jesus. Pedimos comunhão, pedimos atenção, pedimos que o Senhor nos ajudasse naquilo que nós nos propomos a fazer, certo? E não fizemos só por dinheiro, precisamos de dinheiro sim, para pagar as despesas, que foi alta, muito alta. Mas, graças ao bom Deus, pago as despesas, convidamos muitas pessoas que não tinham condições de pagar e estavam lá conosco. E essa semana estão dando glória a Deus por tudo aquilo que ouviram, certo? Mas é isso. Deixa eu beber água de novo. Eu acho que eu já falei demais, mas quis fazer essa reflexão com vocês. Coloca, por favor, a cidade de onde vocês estão vendo. O irmão Rubens aqui em sua caminhada. O que vocês estão achando da paisagem? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é uma delícia. Ó, segundo as pesquisas, uma caminhada num lugar igual esse, 5 dias por semana, equivale a um antidepressivo leve, certo? Então, não fica na cama remoendo, reclamando das provas, não. Levanta cedo, meia hora antes, 50 minutos antes, anda um pouco. Acha um lugar na sua cidade e vai caminhar. Não precisa correr, não. Muito bem, coloca a cidade onde vocês estão. Eu acho que eu vou voltar correndo. Tem mais uns 3 quilômetros. E eu tenho que correr, que chegar em casa eu quero tomar um banho, comprar um pãozinho, um queijinho, tomar um café com a dona Marli, minha esposa, ligar para a filhinha Larissa, para ela vir tomar café comigo. Estou muito contente, minha filha está morando aqui em Dracena, faz 1 ano que ela voltou para casa, está trabalhando comigo, ela é psiquiatra, e eu sou psicólogo, e graças a Deus estamos fazendo essa parceria. Vamos tomar um cafezinho e depois tratar de vários trabalhos que temos para hoje ainda. Espero que você tenha entendido essa reflexão que eu fiz aqui com vocês. Que Deus vos abençoe. E por favor, cuida da sua saúde emocional. Cuida da sua saúde mental. Cuida de tudo aquilo que Deus colocou na tua mão. Tudo. Família, trabalho, vida espiritual, vida financeira. Tudo é importante. E tudo pode ser usado para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Paz de Deus.